Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para a nossa aula de número 20, tá? Onde nós falaremos sobre a estrutura atômica, né? Nós veremos quais são as regiões do átomo, qual a composição do átomo, tá? E veremos alguns conceitos importantes também, como o conceito de elemento químico, de substância e o próprio átomo. Tá joia? Espero que vocês gostem desse conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie no estudo de vocês. A nossa mini aula de hoje vai ser bem rápida, mas muito importante. Tá joia? Então vamos começar aqui. Bom, antes da gente começar a falar sobre a estrutura atômica, nós precisamos definir alguns conceitos fundamentais, alguns conceitos que vocês vão ouvir bastante aqui nesse estudo sobre a estrutura do átomo, tá joia? Primeira coisa, a gente precisa definir o que é átomo, né? A gente viu isso logo lá quando a gente iniciou o estudo da matéria, mas vale a pena a gente definir aqui de novo. Bom, pessoal, como vocês bem sabem, o átomo ele é a unidade fundamental da matéria, ou seja, toda matéria existente ela é formada por átomos, né? Átomos de diferentes elementos químicos, tá? Então, quando a gente falar em átomo, a gente está falando naquela unidade fundamental da matéria. É a menor porção, digamos assim, da matéria. Bom, e o elemento químico ele é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. O que seria isso? Um elemento químico é quando eu tenho vários átomos iguais. Tá joia? Então, se eu tenho um átomo sozinho, ele é um átomo. Agora, se eu tenho vários átomos iguais, ou seja, do mesmo, né, com o mesmo número atômico, a gente tem ali um elemento químico. Lembrando que na tabela periódica a gente tem um total de 118 elementos químicos, tá joia? Então, se eu pego, por exemplo, o elemento químico carbono, o que é? Um conjunto de átomos de carbono, tá? Nós veremos aqui mais à frente o que é o conceito de número atômico, tá? Vai ficar bem claro para vocês. E, após o elemento químico, nós temos o conceito de substância, tá? Substância é qualquer espécie química que resulta da combinação de elementos químicos. Então, olha lá, a gente começou com o conceito de átomo, que é a unidade fundamental da matéria, é a menor porção. Quando eu tenho vários átomos iguais, eu tenho um elemento químico. E quando esses elementos químicos se combinam, eu tenho uma substância. Vamos ver um exemplo prático para poder explicar melhor isso daqui? Então, olha só, eu tenho aqui, na formação da água, eu tenho, ó, aqui, átomo, né, de hidrogênio e átomo de oxigênio, já que a água, fórmula, né, molecular H2O, é formada pela combinação entre átomos de hidrogênio e oxigênio. Então, aqui eu tenho ó, o átomo, a unidade fundamental, eu tenho átomos de hidrogênio e de oxigênio, né? Se eu tenho, por exemplo, aqui, 6 átomos de hidrogênio ali, um conjunto com 6 átomos iguais de hidrogênio, eu tenho aqui um elemento químico, então. Então, aqui eu tenho 6 hidrogênios e 3 oxigênios. Eu tenho o elemento químico hidrogênio e o elemento químico oxigênio. Agora, quando eu combino esses elementos, combinei o elemento hidrogênio e oxigênio, eu passo a ter uma substância, que no caso, então, a água. Tá joia? Então, o átomo é a menor porção da matéria, elemento químico é quando eu tenho vários átomos iguais. Nesse caso aqui, ó, 6 átomos de hidrogênio, eu tenho um elemento químico hidrogênio. 3 átomos de oxigênio, eu tenho um elemento químico oxigênio. Combinei 2 ou mais elementos, né, no caso hidrogênio e oxigênio, eu obtenho uma substância que aqui no caso é a água, beleza? Então, antes da gente conversar, né, sobre estrutura atômica propriamente dita, eu achei interessante vocês terem ideia aí desses conceitos, tá? Mas bom, vamos falar agora então de estrutura atômica, né? No estudo da estrutura atômica, a gente vai observar aqui quais são, né, as regiões que compõem um átomo, quais são as partículas que compõem um átomo, tá joia? Pessoal, já para adiantando nossa conversa aqui, o átomo ele apresenta duas regiões principais, né? Nós vemos isso lá no modelo atômico de Rutherford, né? Que é o que está representado aqui, ó, que é o famoso modelo planetário, né? Segundo o modelo atômico de Rutherford, o átomo ele é composto por uma região central, que é denominada núcleo, tá? Essa região é positiva, nós vamos ver no próximo slide por quê. E uma outra região que compõe o átomo é a eletrosfera, que são essas camadas aqui, né, que é a região que rodeia o núcleo. Então, um átomo, ele é composto pelo núcleo, que é a região central, e a eletrosfera, que é toda a estrutura, toda a região que está ali rodeando o núcleo. Tá joia? Vamos entender aqui por que o núcleo é positivo e a eletrosfera é negativo? Pessoal, no núcleo, né, ele abriga duas espécies, tá? No núcleo estão presentes os prótons, que são espécies de carga positiva, tá? E os nêutrons, que são espécie sem carga, né? Ou seja, são neutros, eles apresentam nem carga positiva nem negativa, tá? E na eletrosfera é a região, né? A eletrosfera é a região do átomo que abriga os elétrons, tá? Os elétrons são
partículas de carga negativa, tá? Então, ó, se eu tenho aqui no núcleo prótons e nêutrons, o núcleo então é o quê? Positivo. O núcleo é positivo por conta o quê? Dos prótons, né? Já que os nêutrons não têm carga. E se a eletrosfera é composta de elétrons, não posso confirmar aqui que ela é uma região que apresenta carga negativa, tá? Essa tabelinha aqui especifica bem isso aqui que eu acabei de falar, ó. Partícula, então, né? O átomo tem basicamente 3 partículas principais. Nós temos o próton, né? Que está localizado no núcleo. A carga dele é positiva, então carga mais 1. E a massa dele foi convencionado que é 1, tá joia? O nêutron, ele também está presente no núcleo. Ele é neutro, como o próprio nome sugere, então ele não tem carga. E a massa dele também é 1. E o elétron é a partícula que está presente onde? Aqui, na eletrosfera, né? Que são essas camadas aqui. A carga dele é negativa, então menos 1. E ele é cerca de 1836 vezes mais leve do que o nêutron e o próton. Lembra lá daquela proposta lá do Rutherford, em que ele disse que o núcleo do átomo concentra praticamente toda a massa do átomo? É por conta disso aqui, ó. Se no núcleo eu tenho o próton, que tem massa 1, e os nêutrons, que tem massa 1, né? E a eletrosfera tem uns elétrons que tem uma massa ser mais de 1000 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron, eu posso confirmar aqui, né? Eu posso dizer que toda a massa do átomo ela está concentrada aqui no núcleo, já que somente próton e nêutron têm massa considerável. Tá joia? Então, o átomo composto por 2 regiões principais, núcleo positivo, por conta dos prótons, eletrosfera negativa, por conta dos elétrons. Beleza? Aqui, só para relembrar, elétrons são cerca de 1836 vezes mais leve do que os prótons e os nêutrons, tá? Ou seja, a massa do elétron é praticamente desprezível. Tá joia? Bom, pessoal, então nós vimos ali, né, o átomo, a região, as distintas regiões do átomo. E agora nós vamos aprender como é que se faz a representação de um elemento químico, tá joia? Quando vocês pegam uma tabela periódica, lá consta, né, as informações dos 118 elementos químicos existentes, tá? E lá na tabela periódica, vocês vão observar que os elementos estão representados da seguinte maneira, ó. No meio aqui a gente tem um símbolo do elemento, tá? Geralmente esse símbolo ele é dado, né, pela abreviação de 1, 2 ou 3 letras, tá? Sempre a primeira letra é maiúscula, a segunda, né, minúscula. Em cima nós teremos o número de massa, tá? Que é representado por A. O número de massa nada mais é do que a soma do número de prótons e nêutrons. Por isso que é o número de massa, né? O número de massa ele indica para a gente uma massa aproximada do átomo, já que se a gente sabe, né, que no átomo o que tem massa é próton e nêutron, a massa do átomo então seria o quê? Seria a soma do número de prótons e de nêutrons, tá? O número de massa fica aqui em cima. O número de massa é representado pela letra A. E embaixo nós temos o número atômico, que é representado pela letra Z. Pessoal, o número atômico é igual ao número de prótons. O número atômico, tá? Vou até colocar aqui, ó. Ele é como se fosse o CPF do elétron. Cada um de nós não tem um CPF? Eu tenho um, você tem outro. E esse número ele é diferente para todo mundo, né? O mesmo vale para o número atômico, tá? O número atômico ele é específico para cada elemento. Por exemplo, se eu tenho um elemento que o número atômico dele é 6, só pode ser o carbono. Se eu tenho um elemento que o número atômico dele é 26, só pode ser o ferro, tá joia? Então, o número atômico, que é representado pela letra Z, é como se fosse o CPF do elemento. É ele quem vai dizer qual é aquele elemento. Então, se a gente considera esse tipo de representação aqui, vamos ver um exemplo. Ó. No caso do átomo de sódio, olha aqui. No meio, nós temos o símbolo dele, né? O sódio, o símbolo dele é Na, tá? Na, né? Não faz o menor sentido, né? Sódio, Na. Esse Na aqui, tá, pessoal? É por causa do nome de origem dele. O sódio vem do grego, né? O termo sódio vem do grego que significa nátrio, tá? Então, embora o nome seja sódio, o símbolo, né? Químico dele é Na por conta dessa origem do nome dele, que na verdade é nátrio, tá joia? Aqui em cima eu tenho o número de massa do sódio, que é 23, ou seja, aqui o número de massa ele é igual ao número atômico, né? Que é Z, mais o número de nêutrons, tá? Então, qual que é o número de massa do sódio? 23. Significa que ele tem, ó, 11 prótons e 12 nêutrons, tá joia? Então, em cima eu tenho o número de massa, embaixo eu tenho o número atômico, que é o CPF, né, dos átomos. Então, A igual a 23, Z igual a 11. E o número de nêutrons, tá?
o número de nêutrons basta eu subtrair. O número de nêutrons é igual ao número que está lá em cima, o A, menos o Z. Tá joia? Nesse caso aqui, então, a gente viria que o número de nêutrons por sódio seria, ó, 23 menos 11. Sódio, então, apresenta 12 nêutrons. Tá joia? Então, é essa forma aqui que a gente representa um elemento químico. Vocês vão pegar uma tabela periódica, vai estar representado mais ou menos dessa forma aqui, tá? Bom, mas então vamos definir aqui esses dados importantes aqui, né? Esses dados que ajudam a identificar um átomo. O que seria o número atômico? Como a gente viu ali, o número atômico ele é representado pela letra Z e ele indica para a gente o quê? O número de prótons presentes no núcleo do átomo, né? Ele é o CPF daquele átomo. Se eu tenho lá um elemento químico que tem número atômico 8, só pode ser o oxigênio. Se eu tenho um elemento que tem número atômico, por exemplo, 15, só pode ser o fósforo. Tá joia? Então, o número atômico é o número de prótons presente no núcleo daquele átomo. Número de nêutrons, né? Ele vai indicar a quantidade de nêutrons presentes no núcleo daquele determinado átomo. E o número de massa nada mais é do que a soma entre o número atômico e o número de nêutrons, tá joia? Então, A é igual a Z mais N, ou então A é igual a P, porque Z, que é o número atômico, é igual ao número de prótons, né? Então, tanto faz eu usar qualquer uma dessas fórmulas aqui. Embora a representação, né, de um elemento seja dessa forma aqui, ó, o número de massa em cima, o número atômico embaixo, pode acontecer de algumas tabelas periódicas essa posição estar invertida, tá? Ou seja, eu posso ter um número de massa aqui embaixo e um número atômico em cima. Nesse caso, para vocês não se confundirem, o que a gente faz? Tá, joia? É só vocês se lembrarem que o A, que é o número de massa, ele sempre vai ser maior do que o Z, que é o número atômico, tá? Então, não interessa se o A está em cima ou o Z está embaixo. Vocês vão olhar, o maior número vai ser o número de massa, A. O menor número vai ser o número atômico, Z. Então, vamos lá. Com base aqui, então, no que foi apresentado aqui, né, para esse elemento sobre o potássio, vamos responder. Qual é o número atômico? Bom, ali na representação a gente viu que o número atômico vem embaixo e o número de massa vem em cima. Mas aqui está representado ao contrário. Então, para eu saber qual é o número atômico, é só pegar o menor valor. Qual é o número atômico, então? 19. Tá joia? Então, aqui o número atômico, 19. Bom, o que o número atômico indica para a gente? Não é o número de prótons? Então, quantos prótons o átomo de potássio tem? 19. Ora, se o número atômico dele é 19, ele tem 19 prótons. Quantos elétrons ele tem? Pessoal, olha só, veja bem. Aqui, ó, na tabela periódica, a gente não tem um número de elétrons, tá? A gente tem um número atômico e um número de massa, tá? Só que olha que detalhe interessante, ó. Um átomo neutro, tá? Um átomo neutro, qualquer elemento químico que tiver lá na tabela periódica, ele vai ser um átomo neutro, ele vai ter, o número de prótons dele vai ser igual ao número de elétrons, tá? Por isso que ele é um átomo neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, o mesmo número de carga positiva que ele tem de carga negativa. Para um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, aqui como a gente sabe, né, que o potássio é um átomo neutro, já que ele está na tabela periódica, nós podemos afirmar que ele tem 19 elétrons, tá joia? E quantos nêutrons ele tem? Aí eu preciso saber aqui, ó. Eu sei que o número de nêutrons é igual ao quê? É o número de massa menos o número atômico. O número de nêutrons, então, é o quê? O 39 menos o 19. Então, N é igual a 39 menos 19, que vai dar 20. Então, olha só, o átomo de potássio, ele tem 19 prótons, 19 elétrons e 20 nêutrons. O que vai resultar aqui no número atômico, né? Aqui a gente tem, aqui a gente tem o Z dele 19 e o A igual a 39. Tá joia? Pessoal, então era basicamente isso, tá? A gente viu um pouquinho sobre a estrutura do átomo, lembrando que essas aulas são apenas um apoio, né? O ideal é que vocês leiam o resumo teórico que eu coloco lá e assistam essa aula para poder complementar. Tá joia? Então a gente viu que o átomo ele é dividido em duas regiões principais, núcleo, que é positivo, e eletrosfera, que é negativo, tá? Nós vimos a representação do elemento químico, né? Ele é representado pelo número de massa, tá? Que é a soma do número de prótons e o número de nêutrons, e também pelo número atômico, né, que é o Z, que seria o CPF de cada átomo. Tá, joia? Espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie o estudo de vocês. Eu fico por aqui então. Até a próxima mini aula. Tchau, tchau.